Fala galera, alunos da primeira série do Colégio Força Máxima. Eu sou o professor Herman, sou professor de literatura e hoje nós continuaremos o nosso percurso de aprendizagem. Nós estamos estudando os gêneros literários e nós sabemos que há 4 classificações para eles. Nós temos o gênero lírico, o gênero épico, o gênero narrativo e o gênero dramático. Beleza? Hoje, o nosso foco será o gênero narrativo, que é o capítulo 8 da nossa apostila. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber e entender sobre o gênero narrativo é quando ele surge, né? E aí eu coloquei para vocês aí no slide. Ele surgiu no fim da Idade Média, quando apareceram os primeiros romances e as primeiras novelas, tá bom? Então ele surgiu no fim da Idade Média. Bom, outra coisa que nós precisamos saber é a seguinte: o gênero narrativo é uma evolução do gênero épico. Como assim? Eu costumo brincar que o gênero narrativo é o filho do gênero épico. Ué, peraí, por quê? Vamos lá. Qual é o objetivo do gênero épico? Narrar. Qual é o objetivo do gênero narrativo? Narrar. Só que eles têm diferenças. Vamos relembrar um pouquinho o gênero épico. O gênero épico traz pra gente longas narrativas escritas em verso, cujo objetivo é narrar acontecimentos marcantes e feitos heróicos. Relembramos? Beleza? Bom, e o gênero narrativo? O gênero narrativo também tem a função, também tem o objetivo de narrar, de nos contar algo. Só que diferente do gênero épico. Por quê? No gênero narrativo, o texto é um texto em prosa. Não temos mais versos, não temos mais poemas épicos, tá bom? Além disso, a temática do gênero narrativo é uma temática livre, né? Tudo é motivo para ser narrado. Tudo que eu quiser contar, seja um acontecimento real ou imaginário, eu vou utilizar o gênero narrativo para isso, tá bom? Diferente do gênero épico, porque o gênero épico traz pra gente como temática o quê? Os acontecimentos marcantes e os feitos heróicos, tá certo? Então, eles têm a semelhança, o gênero épico e o gênero narrativo. Tem uma semelhança porque ambos narram, ambos contam alguma coisa, só que eles também têm diferenças, porque cada gênero tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. Falando nisso, nós vamos estudar hoje os elementos essenciais da narrativa, ou seja, todos os gêneros literários eles têm características próprias, características peculiares. O gênero narrativo também tem os seus elementos essenciais, ou seja, toda narrativa precisa ter esses elementos ditos essenciais para ser de fato uma narrativa. E uma boa narrativa sempre tem bem claro para a gente esses 5 elementos, tá bom? Quais são esses elementos? Nós temos o enredo, narrador, personagem, o tempo e o espaço. O enredo. O que é um enredo? É a própria história. É o fato que eu quero contar. É aquilo que eu quero narrar, tá bom? Então a história que eu quero contar é o enredo. Narrador é quem conta a história. É a voz que narra a história pra gente. Beleza? Personagem é quem vive, é o ser que vive aquela história contada ali pra gente. O tempo, quando essa história acontece, né? O momento em que essa história acontece, e o espaço é o lugar onde se desenvolve a narrativa. Beleza? Então reparem que eu coloquei ali, ó, enredo, o que, narrador, quem, personagem, quem, tempo, quando, espaço, onde. Essas 5 situações ali, essas 5 palavrinhas precisam ser respondidas, né? O que, quem, quando, onde, isso precisa ser respondido numa narrativa, tá bom? Para que essa narrativa tenha um fluxo inteligente, tenha um fluxo interessante.
de acordo com o gênero narrativo. Beleza? Agora nós vamos nos aprofundar em cada um desses elementos. E o primeiro elemento que aparece para a gente é o enredo. Lembrando que o enredo é a história, né? De cara a gente precisa entender o seguinte: uma história precisa ter o quê? Começo, meio e fim. E nós estudaremos então cada parte dessa história agora. O primeiro elemento que eu coloquei ali para vocês foi a introdução, né? O que acontece na introdução? A introdução ela traz a apresentação dos personagens e do contexto em que estão inseridos. Na introdução, nós vamos apresentar o local, as características dos personagens, os próprios personagens, tá bom? É para ambientar o leitor ou ouvinte sobre a história. Depois nós temos o conflito. A gente tem que entender o seguinte: na introdução, esses personagens sempre serão apresentados vivendo de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada, até que surge o conflito. O que é o conflito? O conflito é a situação-problema imposta aos personagens, ou seja, é um problema que eles têm de resolver. Eles precisam resolver esse problema no decorrer da narrativa, tá bom? Esse conflito, essa situação-problema, ela vai tirar a estabilidade dos personagens, provocando um desequilíbrio na narrativa, tá bom? Depois, nós temos o terceiro elemento ali, é o desenvolvimento. O que acontece? O que é o desenvolvimento? É a sequência de ações realizadas pelos personagens com o intuito de resolver o conflito. Ou seja, eu tenho uma situação-problema. Eu vou ficar parado diante dessa situação-problema? Não, eu tenho que resolver essa situação-problema. E aí, todas as ações dos personagens após a aparição do conflito será em busca de resolver esse conflito, resolver esse problema. Então, o desenvolvimento são as ações a fim de solucionar, de acabar com esse conflito. Beleza? Bom, nós chegamos então no chamado clímax. O que é o clímax? É o momento de maior tensão da narrativa, que torna o desfecho inevitável. O clímax, pessoal, é o ponto auge da narrativa, né? É aquele momento mais esperado, é aquele momento crítico da narrativa que o fim vai ter que ser próximo, o fim vai ser anunciado, né? Porque a gente chegou no momento auge ali da narrativa. É o momento mais importante da narrativa e o mais esperado por nós, leitores ou ouvintes. Por exemplo, nós estamos lendo um livro sobre um assassino em série, só que nós não sabemos quem é esse assassino, né? Desde o início nós estamos acompanhando as investigações e lendo, e chega um momento em que nós descobrimos quem é esse assassino. Esse momento ali é o clímax, né? Porque nós já descobrimos o nosso objetivo ali inicial da narrativa, tá certo? Bom, e o desfecho? O desfecho é o fim da história, né? Depois que ela chega nesse auge, tem que ser encerrada, né? Porque não tem sentido a gente continuar uma história se o boom ali, a cereja do bolo já foi mostrada pra gente, tá bom? Então o desfecho é o fim da história, é um encerramento da narrativa. Lembrando que esse desfecho não necessariamente é um final feliz, né? Nesse exemplo que eu usei, não necessariamente o assassino vai ser preso, né? O desfecho é simplesmente o fim da história. Pode ser um final feliz ou pode não ser, tá bom? Outra coisa muito importante que eu destaquei ali para vocês, é imprescindível que a história seja verossímil. O que é ser verossímil, né? O que é ser verossímil na literatura? É ter sentido, é ter coerência, tá bom? Então não adianta eu narrar uma história ou contar alguma coisa sem que haja coerência. Eu preciso escrever um texto, eu preciso apresentar uma narrativa coerente, uma narrativa verossímil, tá bom? E aí nós temos dois tipos de verossimilhança. A verossimilhança externa e a verossimilhança interna.
A verossimilhança externa é quando o sentido se dá em relação ao próprio leitor ou ouvinte, em relação ao mundo do próprio leitor ou ouvinte, tá bom? E quando é a verossimilhança interna, é quando o sentido se dá somente ali na narrativa, né? Entre os personagens, entre aquele mundo ali criado na narrativa. Beleza? O segundo elemento essencial da narrativa é o narrador, tá? Narrador é o ser que conta a história pra gente. Por que é um ser? Porque não necessariamente é uma pessoa, tá? O narrador pode ser qualquer elemento que conte a história pra gente. E aí nós temos 3 tipos de narrador. Nós temos o narrador personagem, que é aquele que conta a história da qual ele participa. E aí a narrativa será em primeira pessoa, obviamente, porque ele vai contar a história dele, uma história da qual ele faz parte, tá bom? Nós temos também o narrador observador. O narrador observador, ele conta a história que ele vê, que ele observa. Ele não participa da história. Logo, a narrativa será em terceira pessoa, né? Porque ele não vai contar algo dele, sim o que ele vê, o que ele observa. E nós temos também o terceiro tipo aí, o narrador onisciente. Esse narrador, ele observa também a história, só que ele sabe muito mais que todo mundo. Ele é um narrador onisciente, ou seja, ele sabe situações íntimas, acontecimentos que nem todos sabem, pensamentos, emoções, ações dos outros personagens. Esse narrador onisciente é aquele que sabe de tudo, tá bom? Então é um narrador mais confiável pra gente. Por quê? Porque ele sabe de tudo. Ele sabe até os pensamentos dos demais personagens, tá bom? Então é um narrador onisciente. Também vai contar algo em terceira pessoa. Beleza? Pessoal, olha só. Nós temos a tipologia do discurso, né? Isso é muito importante para a gente entender. É o aprofundando da apostila de vocês, tá? Eu até destaquei aqui. Vamos lá. Tipologia do discurso. Embora seja o narrador a instância de enunciação da narração, na maioria das vezes a sua voz não é a única a aparecer na história. Sabemos que o gênero narrativo se concentra na ação e entre as ações praticadas pelos personagens estão a de falar e a de pensar. Parou aí. O que ele está dizendo pra gente? Que embora o texto narrativo tenha lá o narrador, não é somente ele que fala. A narrativa pode mesclar outras pessoas, né? Outros personagens, melhor dizendo, tá bom? Continuando ali. Personagens, portanto, também têm voz. A tipologia do discurso diz respeito justamente aos 3 diferentes modos como essas vozes dos personagens podem ser apresentadas ao leitor, ouvinte, por meio do discurso direto, do discurso indireto e do discurso indireto livre. Então nós temos 3 tipos de discurso. Nós temos o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. E agora nós vamos ver um pouquinho a característica de cada um. No discurso direto, é o próprio personagem quem fala, e a mudança de voz é indicada, geralmente, pelo uso de travessões ou aspas. O discurso direto traz a fala do personagem mesmo. Por exemplo, e Joãozinho disse, : travessão, hoje não irei à escola. Beleza? Esse é o discurso direto. Eu trouxe a fala do Joãozinho de forma integral, como ela foi dita pelo Joãozinho, tá bom? No discurso indireto, o narrador reproduz a fala dos personagens, não havendo assim mudança de voz. Trazendo o exemplo do Joãozinho de novo. Como isso ficaria no discurso indireto? E Joãozinho disse que não iria à escola.
eu não reproduzi a fala do Joãozinho de forma integral. Eu apenas trouxe a fala dele, a ideia da fala dele, só que eu mesmo, narrador, disse essa fala. Beleza? Por fim, no discurso indireto livre, há uma fusão da fala do narrador com a do personagem, não havendo uma delimitação clara de quando começa uma e a outra termina. Esse discurso costuma ser encontrado em narrativas que apresentam um narrador onisciente, visto que nelas o narrador é capaz de ler e reproduzir os pensamentos dos personagens, vivenciando com eles uma verdadeira comunhão. Aí, gente, quando a gente fala do discurso indireto livre, é uma mistura, uma mescla dos dois, tá? Do discurso direto e do discurso indireto. A gente tem que ficar muito atento quando a gente tem uma narrativa com o discurso indireto livre, porque para a gente não se confundir e entender de fato quem falou o quê, né? Aí o módulo destaca pra gente o seguinte, que isso é mais comum quando nós temos um narrador onisciente. Por quê? Porque é aquele narrador que sabe de tudo. Então é natural que se ele sabe um pensamento de um personagem ali que ele está analisando, que ele fale pra gente, que ele traga esse pensamento pra gente, tá bom? Então nós não podemos nos esquecer dessa tipologia do discurso. Nós temos o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, tá bom? Não podemos nos esquecer. Dando continuidade, nós temos o terceiro elemento essencial, que é o personagem, que são os personagens. Beleza, nós temos duas análises que nós vamos fazer aqui em relação aos personagens. Nós temos a composição cênica e a composição psicológica, tá bom? A primeira aqui é a composição cênica. Nós temos 4 divisões ali para os personagens. Nós temos os protagonistas, os antagonistas, os coadjuvantes e os figurantes. Os protagonistas são os personagens principais, são aqueles mais importantes, aqueles que vivem a história que eu estou contando, né? São os personagens principais. Os antagonistas são personagens contrários aos protagonistas, eles também são importantes. Por quê? O protagonista é o principal. Se o antagonista é contrário a ele, ele também é importante, também vai sempre aparecer nessa narrativa, tá bom? Os coadjuvantes são os personagens secundários. Esses personagens secundários, eles têm a função de ajudar o protagonista, de ajudar o antagonista, tá bom? Eles são personagens secundários, eles não estão ali no plano primário ali da apresentação da narrativa, mas eles participam também, enriquecendo a história. E nós temos também os figurantes. Os figurantes são os personagens sem muita relevância, eles aparecem ali um momento ou outro, mas não realizam grandes ações, por exemplo, tá? Outra coisa que nós precisamos entender, gente, é que o protagonista, antagonista, personagens de uma forma geral, não necessariamente são pessoas, tá? Por exemplo, nós temos o livro O Estudante, da Adelaide Carraro. Nesse livro, o protagonista, os protagonistas, porque são dois, né? São dois jovens, Roberto e Renato, e o antagonista desse livro, no caso, é o tráfico, é a droga. Então não é uma pessoa. Quem atrapalha a vida ali do protagonista é a droga, tá certo? Então a gente tem que pensar no seguinte, a gente fala do personagem, o personagem é sempre um ser, não necessariamente uma pessoa, tá bom? Agora, do ponto de vista psicológico, nós temos personagens planos e personagens redondos. Os personagens planos, são personagens que apresentam um comportamento previsível, retilíneo, sem complexidades. Personagens planos são aqueles personagens que a gente já sabe como eles vão agir, já sabe o que eles vão dizer. São aqueles personagens lineares que não apresentam diferença, que não apresentam grande complexidade, que a gente já imagina, são personagens previsíveis, que a gente já imagina como eles agirão diante das dificuldades, diante das situações, tá bom? E os personagens redondos são aqueles que apresentam comportamentos oscilantes,
complexos e difíceis de prever. Ou seja, são aqueles personagens que a gente não sabe muito bem se eles são o herói, se eles são o vilão, se eles são do bem, se eles são do mal. São aqueles personagens que a gente fica ali analisando e é difícil da gente entender porque eles não são previsíveis. Eles agem num determinado momento de um jeito, em outro momento de outro, trazendo essa confusão pra gente. São personagens redondos, tá bom? Bom, aqui também retirei do livro, da apostila de vocês, um destaque ali sobre o protagonista. No que diz respeito ao protagonista, é possível identificar 3 diferentes tipos de heróis. O primeiro é o herói clássico, representante de um heroísmo tradicional, ou seja, personagem que segue um código de honra socialmente aceito e que se apresenta comprometido com as virtudes e os bons costumes. Além disso, o herói clássico geralmente visa ao bem coletivo. Então eu destaquei ali, ó. Em relação aos protagonistas, nós temos 3 tipos de herói. O primeiro é o herói clássico, tá? Esse herói clássico é o herói que a gente está acostumado, aquele herói bonzinho, comprometido com a ética, com a justiça, com a sociedade, por isso até que eu destaquei ali o bem coletivo. É o herói perfeito, digamos assim, que a gente já está acostumado a ver, a ler nas narrativas, tá bom? O segundo tipo é o anti-herói, que se diferencia radicalmente do herói clássico, não pelos fins, mas pelos meios. Embora também busque o bem, costuma seguir um código bastante particular de conduta. Então o anti-herói é aquele que, embora ele faça o bem, ele vai utilizar ali caminhos diferentes para atingir esse bem. Um exemplo é o Robin Hood, né? Porque ele rouba dos ricos para dar aos pobres. Ele faz o bem, mas olha a forma que ele faz o bem. Ele rouba de alguém que tem mais para dar para alguém que tem menos. Então é um caminho ali meio duvidoso. Esse é o anti-herói. Por fim, há o herói moderno ou problemático. Ele se distingue dos outros por, na maioria das vezes, não apresentar qualidades especiais que o destaquem perante os demais. É um protagonista que possui diversas limitações e, além de lidar com problemas de ordem comum, costuma apresentar dilemas existenciais. Esse herói moderno, é um herói, digamos, mais real, mais próximo da gente. Por quê? Esse herói clássico, vamos lembrar lá do herói clássico. O herói clássico é o herói perfeito, o incorruptível, o sem defeitos, né? E na verdade, a gente sabe que o ser humano não é assim, né? Então esse herói moderno, ele traz essas complicações que nós temos, esses complexos existenciais, a dificuldade de se relacionar, problemas mesmo que o ser humano tem. Esse é o herói moderno, tá certo? Então é só um destaque ali em relação aos protagonistas que também é importante. Bom, chegando no quarto elemento da narrativa, nós temos o tempo. Para relembrar, nós sabemos que o tempo é o momento em que ocorre a narrativa, tá certo? Nós temos ali o tempo, ele pode ser linear, trata-se do tempo contado cronologicamente, seguindo o fluxo habitual do tempo. Por exemplo, se eu quero falar sobre o dia de ontem, se eu quero contar para vocês como foi o meu dia de ontem, eu vou começar a contar por onde? Pela manhã, quando eu acordei, escovei os dentes, tomei café, eu vou começar a contar pela parte da manhã. Não vou começar a contar pela parte da noite. Não é verdade? Esse é o tempo linear, aquele tempo que segue a ordem cronológica mesmo, né? Eu vou começar a contar o dia anterior, então eu vou falar da parte da manhã, depois eu vou falar da parte da tarde, depois eu vou chegar na parte da noite. Tempo linear. O não linear, ele ocorre quando a narrativa não apresenta uma ordem cronológica, mas sim rupturas, interrupções e antecipações. Aí, por exemplo, eu quero contar que ontem eu fui jantar num lugar muito bacana.
Aí eu vou começar a contar pela noite, né? Pelo momento do jantar. Mas aí eu lembrei que à tarde eu levei meu cachorro para passear e eu quero contar isso também. Então eu vou trazer isso para a minha narrativa. Mas eu lembrei que à noite eu tomei sorvete depois do jantar e eu vou trazer isso de novo. Tá vendo que eu fui lá atrás, eu fui falar da noite, depois eu fui falar da tarde, depois eu voltei para a noite. Então é um tempo não linear, é um tempo que tem interrupções e não segue a ordem, o fluxo cronológico, tá certo? Aí nós temos mais duas classificações, que é o tempo cronológico, que ele ocorre quando as ações são marcadas por segundos, minutos, hora, dias, meses, anos. Eu costumo brincar que é o tempo do relógio. O tempo cronológico é o nosso tempo do relógio, é o tempo marcado ali, tá certo? E nós temos o tempo psicológico, que é o tempo marcado pela subjetividade, ou seja, pela impressão que se tem sobre a duração dos fatos. Eu costumo dizer que é o tempo da cabeça. Vamos lá, vamos entender melhor isso aí. Imaginemos que a nossa aula preferida seja educação física. Quando dá o momento da aula de educação física, parece que mal a gente chega na quadra, já acabou o tempo da aula de educação física. Por quê? Porque é o tempo psicológico. Agora, suponhamos que nós a nossa aula menos alegre, digamos assim, seja a aula de matemática. E parece que você fica ali na aula de matemática a manhã inteira. Não é verdade? Por quê? Porque é o tempo psicológico. Cronologicamente, ambas as aulas têm 50 minutos. Só que, como eu gosto mais da educação física e gosto menos da matemática, na minha cabeça, o tempo psicológico, essas aulas têm duração diferente, tá certo? Então o tempo cronológico é o tempo marcado no relógio e o tempo psicológico é o tempo da nossa cabeça. Beleza? O último elemento, então, é o espaço, né? O espaço é onde ocorre a narrativa, onde ocorre a história. Bom, nós temos nós temos 4 situações ali para o espaço, né? O espaço ele tem uma função contextualizadora, ou seja, ele apenas apresenta os personagens, ele está ali meio que figurando na história, ele não tem uma função maior ali, ele só contextualiza, diz de onde é o personagem, onde se passa a história e acabou. Mas ele pode ter também a chamada função simbólica, que é quando o espaço ele é modificado, ele interfere nas ações dos personagens, ele influencia os personagens, né? E aí é o espaço com a dita função simbólica, quando ele interfere na narrativa. Tá certo? E nós temos as duas últimas situações ali, que o espaço ele pode ser real, pode ser um lugar que existe, um lugar que a gente conhece ou já ouviu falar, ou ele pode ser inventado, ele pode ser imaginado, desde que, lembrando lá atrás, ele seja verossímil, né? Ele tem que ter coerência, tá certo? Outra coisa que nós precisamos destacar em relação à narrativa. Se eu vou contar algo, eu vou contar algo que já aconteceu. Então, qual é o tempo verbal que eu vou usar? Pretérito. Normalmente o que? Pretérito perfeito do indicativo, né? Ele chegou, ele realizou e aconteceu tal coisa. Sempre pretérito, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que os elementos da narrativa tenham ficado claros para vocês. Façam os exercícios da apostila, tirem dúvidas nas aulas ao vivo e vamos continuar dando prioridade aos nossos estudos. O momento é difícil, o momento é complicado, mas a educação não pode parar, a formação de vocês não pode parar. Tá bom, pessoal? Foi um prazer estar com vocês, espero que em breve estejamos juntos fisicamente. Até a próxima!